Primeira carta de Timóteo, capítulo 1, verso 14. Somente esse verso para a introdução da nossa mensagem. Vamos ler todos juntos esse... 2 Timóteo, desculpe. 2 Timóteo 1, 14. Vamos ler a tradução que está no projetor, para não haver discordância. Vamos ler juntos? Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo. Mais uma vez. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Amém, Pai. Obrigado por tua santa, bendita, poderosa, plena palavra, e que ela seja mais uma vez aplicada ao nosso coração, à nossa mente, à nossa razão, ao nosso entendimento, ao nosso intelecto, mas mais que isso, ela produza vida em nós, e essa vida produz a atitude prática para a glória do teu nome, em Cristo Jesus, amém. Vamos assentar, queridos. Hoje é dia da mesa do Senhor, também é o dia... Nós estamos iniciando um novo ciclo, estamos continuando o ciclo, né, de meditação, de estudo sistemático das cartas do Novo Testamento, todo o Novo Testamento. Nas quartas-feiras nós estudamos os Evangelhos, e agora estamos estudando a carta, a epístola histórica do Novo Testamento, a carta de Atos dos Apóstolos, e nós estamos continuando, e nesse período nós vamos continuar com 2 Timóteo, carta pastoral, carta das epístolas pastorais de Paulo, e nessa segunda carta nós vimos já a introdução dessa carta, e já estamos estudando na escola dominical a segunda lição. E hoje nós estamos aqui no capítulo 1, em todo esse capítulo, e o propósito que nós vimos da carta de Paulo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, é que Timóteo, a preocupação dele era que Timóteo guardasse o bom depósito que foi feito na vida dele. O bom depósito que foi feito na sua vida, é o que diz esse texto, né? Guarda o bom depósito, mediante o Espírito que habita em vós. Em primeiro lugar foi em nós, primeiro foi a Timóteo, mas ela se tornou uma carta geral, porque ficou escrita, foi considerada canônica, e hoje ela está na Bíblia, para toda a Bíblia, então hoje é para nós, amém, queridos? Guarda o bom depósito. Mas o que é o bom depósito? O que é o bom depósito que o apóstolo Paulo está ensinando Timóteo e está ensinando a igreja presbiteriana, a família cristã hoje, aqui esse mês, esses 3 meses que estaremos debruçados sobre esta carta? O que é o bom depósito? Eu já vou responder. O bom depósito é o Evangelho. Amém, queridos? É o bom depósito que Paulo, nós vimos hoje na escola dominical, já estudando isso, que ele não se envergonhava do Evangelho, e o Evangelho é a pregação de Paulo, a cruz, Cristo, a cruz, a sua obra, e eu sempre ensino, a pregação do Evangelho é pregar Cristo, e a sua pessoa e a sua obra total. Esse é o bom Evangelho. E o que é este Evangelho? O que é este bom depósito? O que é este Evangelho que foi depositado na vida de Timóteo e que hoje está sendo depositado em minha e na sua vida? O que é esse bom depósito? É a obra perfeita de Jesus Cristo. E toda a Bíblia tem o Evangelho, em toda a Bíblia tem Jesus Cristo, amém, queridos? Amém. Ontem a gente estava na oração, no Salmo 65, e todas as vezes que a gente termina a oração, cadê Cristo aí?
a gente vê Cristo. Em toda a Escritura está a pessoa e a obra de Cristo Jesus. Que a Escritura não fala de outra pessoa. O próprio Jesus disse isso em Lucas capítulo 21. Vocês procuram na Escritura muitas coisas, mas vocês não encontram a mim. E quando ele vai falar para aqueles discípulos no caminho de Emaús, ele diz que desde Moisés até os profetas, ele explicou a ele o que estava escrito a respeito dele nas Escrituras, que a Escritura só fala de uma pessoa, Jesus Cristo, amém, queridos? E é ele o Evangelho, é ele a pessoa. E qual uma das mais claras manifestações do Evangelho, ou explicação do que é o Evangelho, ou do que é o bom depósito de Deus na Bíblia? Existem tantos textos, mas eu quero me ater a um texto que me chama a atenção, que é um texto muito claro, e ele está no Antigo Testamento, no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 36. O que é o bom depósito? O que é o Evangelho? Ezequiel nos explicou lá no tempo do povo que estava saindo da Babilônia, voltando para reconstruir a cidade de Jerusalém, o templo de Jerusalém, a vida, o culto em Jerusalém. Ele traz o que é o Evangelho, o que é o bom depósito de Deus em nossa vida. Ezequiel tem uma clareza muito forte aqui sobre o que é o bom depósito. Nós vamos usar muitos textos sobre isso, temos muitos, mas este é um texto muito claro, e é lá no Antigo Testamento. Ezequiel, capítulo 36, versos 25 em diante. Eu vou começar no 24, porque ele vai dar o contexto todo o texto, o contexto é este, mas o 24 começa assim: tomar-vos-ei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Lembra que nós estudamos lá em cima que é por graça, favor de Deus, é por chamado, e chamado eficaz, amém, queridos? É o chamado eficaz para todos aqueles. E aqui vê esse Evangelho. O Evangelho sempre, quem toma a iniciativa em depositar o bom depósito em nosso coração, na nossa mente, é Deus. Amém, queridos? Não foste vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Ninguém foi a Deus, é Deus sempre que toma atitude, a iniciativa de que o bom depósito, o Evangelho seja depositado, colocado na mente e no coração das pessoas. Você entendeu aí? Quem começa a obra de depositar o Evangelho na nossa vida é o Senhor. Ele diz: tomar-vos-ei dentre as nações, entre todas as nações do mundo, eu vou tomar vocês, e vos congregarei de todos os países, eu vos trarei, eu vou congregar vocês, Deus está dizendo, e vos trarei para a vossa terra, vos trarei de volta, vos regenerarei, vos restaurarei, vos resgatarei da sua perdição, das terras que você anda. E agora, veja o verso 25. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todos os vossos ídolos vos purificarei. Deus chama, Deus busca, Deus deposita, e agora Deus começa a obra da salvação, a obra da regeneração, a salvação que Ele próprio faz, quando Ele diz:
eu vou aspergir água pura. Preste atenção. Ele vai aspergir qual que? Água. Nenhuma palavra na Bíblia é sem sentido. Ele poderia dizer que vou purificar-vos com água. Vou aspergir água. Mas ele faz questão do Espírito Santo colocar aqui água pura. Preste atenção. Um dos propósitos da carta de Paulo, de 1 Coríntios, de 2 Coríntios, de Tito, era a preservação do verdadeiro evangelho. Amém, queridos? O genuíno evangelho. Ou então a água pura. Aqui deixa eu já colocar para vocês. Cuidado com o que você ouve. Adverte o teu irmão, cuidado com o que você ouve. Hoje está cheio de evangelhos. Está cheio de água suja no meio cristão. Está cheio de água que não é pura, é misturada, é adicionada, é retirada, alguma coisa, ela não é pura, ela não é genuína, não é o evangelho. O presbítero Solano Portela tem um livro que chama O que estão ensinando aos nossos filhos. E lá nesse livro, ele faz uma enumeração de várias águas sujas, ou outro evangelho, ou o evangelho que não é puro, o evangelho que não é genuíno, ou o depósito que é colocado na nossa vida, na vida dos nossos filhos, da nossa casa, que é um evangelho contaminado. E ele traz uma lista de vários evangelhos. Por exemplo, tem muitos evangelhos, muitos pregadores que estão em evangelho. O evangelho católico romano não é puro. É puro? Porque você tem que confiar em Cristo, mas também você tem que rezar para quem? Você pode ir a Cristo, mas você primeiro tem que passar pelo Santo Antônio, pelo São Pedro. Está contaminado? Já não é o evangelho puro. O evangelho das seitas, o evangelho das seitas, evangelhos são aquelas que são chamadas cristãs, mas que se desviaram, que ou tiram ou colocam mais. Por exemplo, o evangelho da Ellen G. White, você sabe de onde vem? Dos adventistas. Diz que você precisa confiar em Cristo, mas você tem que fazer o quê? Guardar o sábado. Você precisa confiar em Cristo, e você sabe lá, toda vez que você pecar e sair se desviar e voltar para a igreja, você tem que ser rebatizado. Sabia ou não? Você fica se rebatizando, cada vez que você sai e volta, vai. Não há só um batismo, uma só fé. Então é um evangelho misturado, não é puro, não é genuíno. Outra seita, a igreja dos Mormons, que tem um monte de heresia, um monte de desvio. O livro-chave não é a revelação da palavra de Deus. Precisa ter a Bíblia, mas precisa ter o livro de Moroni, das tábuas de Moroni, é ou não é? Não, está misturado, não é puro. O evangelho dos neopentecostais. O evangelho neopentecostal, que é aquele que nós quase entramos de cabeça nele, né? A gente começou a se envolver com ele. O evangelho neopentecostal é esse evangelho de que você pode ter só vitória, não tem problema, não tem... E você também precisa de um monte de amuletos, é ou não é, para agradar a Deus? É ou não é? Um monte de campanhas, lembra? Nossa, oh meu Deus, tem misericórdia de nós, Luciano. Quando eu lembro aquelas caminhadas, aquelas 7 semanas que a gente fazia lá, misericórdia, tem misericórdia, tem que dar 7 voltas em Jericó, tem que
para você ser abençoado, você tem que comprar uma rosa e botar na sua cama, na sua casa, comprar um óleo, comprar uma vassoura para limpar a sua casa. Então eles vão acrescentando. E nós vimos hoje, o evangelho é simples: crê no Senhor Jesus e será salvo. Quem crê será salvo. Precisa dessas coisas. Neopentecostal. O evangelho neopagão é o evangelho Solano Portela dizendo todos esses evangelhos que estão colocando. Neopagão, que é o evangelho que agora está voltando às práticas do paganismo, as práticas de fazer, por exemplo, aqueles evangelhos que as pessoas ficam rodando no meio da igreja, dizendo que estão cheios do Espírito Santo. Isso é evangelho neopagão, que as pessoas ficam fazendo aquelas loucuras, aquelas coisas fora, que sai da razão, que sai da simplicidade do evangelho, e precisa fazer um monte de coisas, de rituais, para você agradar e ser salvo por Cristo. Outro evangelho que Solano Portela traz é o evangelho dos vendedores de fórmulas de felicidade. Vem para esta igreja e os seus problemas acabarão. Você já viu essas placas? Tem na placa. Ou passe aqui com o seu carro nesse drive-thru aqui na porta da igreja, a gente vai dar uma ungida no seu carro e a água não vai entrar no seu carro. Essa semana, sexta-feira, a Mariana estava lá, o carro entrou até a água. Você não foi lá naquela igreja passar no drive-thru, está vendo? Entrou a água no seu carro. E geralmente nesse evangelho de vendedores de fórmula tem os marqueteiros de manuais de prosperidade. Faz isso e você vai ganhar aquilo. Dá 10 de oferta que você vai ganhar 20. Se você der 100, dê tudo, põe tudo na fogueira, entrega tudo, você perde tudo, meu irmão, vai queimar tudo. Pior que vai ter gente que vai se aproveitar. Eu estava numa igreja dessa, eu morava do lado de uma igreja desse evangelho, tinha um caminhão lá, eu vi, toda semana tinha um caminhão da igreja, que ficava lá. Quando a pessoa dava tudo, ele ia lá na casa da pessoa, catava tudo e trazia para a igreja. Eu tinha vontade de estourar aqueles pneus. É outro evangelho. Não é água pura. Outro evangelho que o professor Solano traz é o evangelho dos curandeiros, né? Vem para Jesus e você vai ser curado. Então nós não estamos em Cristo, porque tanta doença na nossa igreja foi ou não foi? Nós mesmos sofrendo. Essa semana não sei o que me deu, eu estou com uma praga aqui, que todo dia eu tomo um antialérgico, mas a alergia vem, a coceira. Acho que eu vou numa dessa igreja para tomar um passe. Tomar um passe. Dos curandeiros, prometendo cura. Hoje é dia de cura, hoje é culto de cura, hoje Deus vai curar, se você vem aqui, vai ficar sem a cadeira. Cuidado, isso é o evangelho que Jesus não prometeu. Jesus não curou tanta gente, e principalmente os seus profetas, os seus sacerdotes, ele não curou. E às vezes a doença é um espinho na carne que Deus coloca em nós para nos deixar submissos, porque por causa do pecado nós somos muito independentes. Somos ou não somos? O evangelho dos curandeiros, ele traz os certos evangelhos de caminhos da graça. Esse aqui são os evangelhos da graça barata. A graça que você pode vir a Cristo, você pode vir para a igreja e pode continuar na sua vida desgraçada.
A sua vida de adultério, a sua vida de imundo, sua vida de boate. Esses dias eu mostrei para o Luciano a boate. Aí uma igreja que fez um bar, uma boate dentro da igreja, para que as pessoas se sintam numa boate, num bar. Que põe ringue no meio da coisa para atrair as pessoas. São igrejas. Eu vi de uma igreja que já era meio desviada, parece que agora se desviou também. O Cláudio estava me dizendo ontem que agora ela se tornou uma igreja inclusiva. O evangelho inclusivo. O que é o evangelho inclusivo? É essa graça barata. Você pode ser homossexual, você pode ser tudo o que você quiser, andar do jeito que você quiser. É o evangelho da Gretchen. Você conhece o evangelho da Gretchen? Que nós ouvimos o testemunho dela. Que um repórter perguntou para ela, porque como é que você diz que é cristã e usa o seu traseiro para ganhar dinheiro? Ela falou: meu pastor disse que não tem problema nenhum, o problema é meu coração. Está cheio desse evangelho aqui, viu? Cheio de igrejas te prometendo que você aceitou Jesus lá naquela igreja, você já tem carteirinha para o céu, não importa a sua vida, não há santidade, não há santificação. É o evangelho da graça, dos caminhos da graça barata. Solano Portela diz também o evangelho dos tradicionalistas. Aqueles que são, se não for da igreja que eu for, da igreja tradicional, que canta só hino assim. Sabe aqueles tradicionalistas, fundamentalistas, que o fundamento não é Cristo, não é a palavra, mas são as tradições da sua igreja, os seus dogmas humanos da igreja que levam as pessoas a Cristo. Não. Cuidado com esses evangelhos que te colocam tradições para você seguir. Outro, o evangelho metodológico de certos evangélicos. Esse evangelho começou, esse evangelho metodológico é um evangelho que começou lá nos Estados Unidos com Charles Finney. Ele diz assim: se você fizer assim, 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 você vai ser salvo. E ensinava os pregadores a pregar e a fazer algumas coisas metodológicas, alguns métodos. Tem até um plano de salvação. Você já ouviu isso? Um plano de como você tem que pregar o evangelho para as pessoas, quais os pontos que você tem que pregar, e se você fizer certinho, vai dar o resultado. São os metodológicos, os planos metodológicos. Isso Charles Finney fez tremendamente, e foi o que bombou nos Estados Unidos no século XIX para o século XX, início do século XX. E a nossa igreja, a igreja brasileira, ela foi muito influenciada por esse tipo de evangelho, quando veio para cá os pentecostais e trouxeram esse método de evangelho metodológico, que fazendo algumas coisas. Como é que você é batizado no Espírito Santo? Como é que você faz isso? Como é que você faz isso? Tem uns métodos. Então vinham esses métodos. São outros evangelhos, não é o evangelho de Cristo. O evangelho dos judaizantes modernos. Está cheio de judaizantes hoje? Evangelho que nós já vimos, judaizantes, que querem agora misturar o judaísmo com o cristianismo e fazer agora um amálgama. Está cheio desse tipo de evangelho. Igrejas que põem a bandeira de Israel no templo. Se há uma bandeira que nós temos que colocar aqui, é a bandeira do Brasil, amém, queridos? Porque nós estamos no Brasil, amém, queridos? Foi aqui que Deus nos colocou. Se nós temos que montar uma bandeira aqui para a gente orar, é a bandeira de Pernambuco, é a bandeira do Brasil. Lá nos Estados Unidos, você sabia que todas as igrejas têm a bandeira dos Estados Unidos, do país lá, para que eles nunca esqueçam de que eles são cidadãos, que devem orar por essa nação. E a pessoa ficava orando como se orasse por Israel, ele seria salvo. Você sabia que tem essa perspectiva?
de que se ele aí coloca menorá, coloca véus e começa aquela, tem que subir a Jerusalém, se batizar no Rio Jordão de novo. Esse povo tem que fazer essas coisas, tem que fazer festa de Pentecostes, tem que fazer tudo isso. A falar nisso, hoje é domingo de Pentecostes, né? No calendário litúrgico aí das igrejas, hoje é domingo de Pentecostes. A gente teria que fazer uma festa obrigatória de Pentecostes. O evangelho dos neo-ortodoxos, que neo-ortodoxia é a teologia da crise, ou a teologia da palavra, ou a teologia misturada com o marxismo, dialética. Ela nasceu, ela nega, ela reinterpreta o pecado, a humanidade e a eleição de Deus, sabia? Tem gente reinterpretando a palavra hoje em dia? Você já viu gente que precisa atualizar a Bíblia? Isso se chama neo-ortodoxia. Elas são misturadas com isso. Isso nasce lá no século XIX e hoje está explodindo aí. Cuidado com essas pessoas que dizem que a Bíblia precisa ser atualizada. A Bíblia não precisa ser atualizada, ela só precisa ser pregada e crida. O evangelho dos pobres, se não ajudar os pobres, nós estamos fazendo um bom trabalho de assistência aos necessitados da seca aqui. Estamos ou não estamos? Da cheia, seca não. É para você ver se você estava O evangelho da cheia, esse problema da cheia, nós estamos fazendo uma obra, essa semana 3, nós saímos 3 dias fazendo comida, distribuindo aos pobres, tudo isso faz parte, mas isso não nos dá a salvação. Nós fazemos isso porque nós amamos a Deus e que nós amamos as pessoas, e nós estamos fazendo só por misericórdia daqueles que estão passando por dificuldades. Nós vimos, quem foi viu como dói o coração de ver a vida daquelas pessoas. Por isso eu exorto você, se tiver tempo essa semana, vai continuar a ser feito, você pode ajudar aqui, isso ajuda a gente baixar um pouquinho a nossa bola, como as pessoas estão destruídas por esse movimento. Mas cuidado, porque tem gente que se não ajudar os pobres, é o evangelho da teologia liberal, da teologia da libertação, que começou também no século XX, no início, e entrou na igreja, começou com alguns padres católicos e o primeiro movimento, a primeira reunião da teologia da libertação aconteceu aqui em Recife, com evangélicos da igreja presbiteriana e da igreja católica, que diz que agora o evangelho, a ênfase é do pobre. Então, crer no Cristo, ser salvo e ajudar o pobre. Esse também é o evangelho de Allan Kardec. É ou não é? Que além de você ajudar os pobres, você precisa renascer toda vez. Você morre e nasce de novo, você morre e nasce de novo, você morre e reencarna, para que você seja salvo. Você só vai ser salvo quando você reencarnar tantas vezes, que a sua alma vai sendo purificada pela reencarnação e pelo trabalho. Esses são outros evangelhos, e tem um monte mais. Tem mais evangelho por aí? Tem. Então Jesus está dizendo, volta lá em Ezequiel 36, derramarei sobre vós água. Deixa eu perguntar para você, você está ouvindo água pura? Você tem que orar pela nossa igreja, e pelas igrejas que pregam a palavra pura, porque só o evangelho puro é que vai produzir agora o que Ezequiel vai mostrar aqui. Veja comigo, ele vai mostrar que essa água pura produz redenção, ela produz regeneração, salvação, arrependimento, justificação, santificação e segurança da vida eterna. Amém, querido? Nesse pequeno trecho até o verso 28, nós vamos ver tudo isso, que essa água pura é pregar o quê? Veja aí, água pura sobre vós e ficareis o quê?
purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Está falando sobre a obra da cruz do Calvário, quando Cristo foi à cruz do Calvário e levou sobre si todas as nossas dores, as nossas iniquidades, toda a nossa maldição, toda a nossa idolatria. Quando Cristo morreu, morreu juntamente com Ele, porque nós somos incluídos na morte de Jesus Cristo. Ele nos justificaria de todos os nossos ídolos, de tudo aquilo que nos prende, que não é Cristo, que não é a obra da cruz, que não é o evangelho verdadeiro e genuíno. E ele diz, primeiro ele vai fazer isso, ele vai nos purificar, ou nos levar à morte, ele vai acabar com isso que nos afastava dele, do ídolo, dos nossos pecados, das nossas imundícias, e nós vamos ficar purificados. E o único meio da nossa purificação foi o sangue do Senhor Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário, que é o que nos santifica e nos purifica, amém? É o sangue de Jesus Cristo, a obra de Jesus Cristo, a morte de Jesus Cristo, e a nossa inclusão nesta morte é que nos purifica, nos santifica, nos justifica, nos redime diante de Deus. E veja aqui verso 26, agora ele faz o processo de regeneração plena. Leia comigo o verso 26, dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei o coração de carne. Verso 27, porei dentro de vós o meu espírito, e farei com que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e observeis. Ele vai na cruz ele nos liberta, e depois ele nos regenera, fazendo o quê? Tirando o nosso coração de pedra, tirando a nossa natureza, matando a nossa, crucificando a nossa natureza carnal juntamente com ele, e colocando dentro de nós um novo espírito. Isto é, veja que espírito novo aí, não é novo no sentido que nós vamos ganhar outro espírito. Nosso espírito que morreu lá no Éden, que ficou separado de Deus, aqui é morte, separação de Deus, estar separado de Deus. Nós nascemos em pecado, nós vimos em Efésios capítulo 2, todos nós andávamos segundo o curso do mundo, príncipe das potestades do ar, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como todos os outros. Então nós estávamos assim, esse espírito que nós temos, porque o homem, ele é o ser espiritual, não tem como, ele tem essa ou dualidade ou trialidade, sei lá, ou ele crê que é alma e espírito, ou ele corpo e alma, ou corpo e espírito, ou corpo, alma e espírito. Eu prefiro corpo, alma e espírito. Eu sou tricotomista, se alguém tem algum problema, porque é a melhor explicação para a minha natureza humana. Então Deus salva plenamente, me dá um novo espírito, vivifica o espírito que estava morto dentro de mim, traz vida para o meu espírito, pela regeneração, e agora ele traz, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne, um coração novo. Se alguém está em Cristo, nova criatura, novo coração, nova vida em Cristo Jesus, temos uma nova vida. E agora ele diz que porei entre vós o meu espírito, na mesma hora que eu sou regenerado, no meu espírito, eu sou batizado com o Espírito Santo, amém, queridos? Ele batiza-nos com o Espírito Santo, ele coloca em nós o Espírito Santo, ele nos batiza com o Espírito Santo nesta mesma hora, e nos dá agora, e esse Espírito é que vai nos ajudar, nos ensinar, nos induzir à santificação, que é o que ele diz aqui,
o Espírito, e farei com que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Aqui é santificação. E ele termina com segurança. Verso 28. Veja comigo, leia junto comigo. Habitareis na terra que eu vos dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo. Na casa do meu pai há muitas moradas, disse Jesus, e eu vou preparar-vos lugar. E aqui o salmista diz: vocês vão habitar nessas casas, na terra que eu dei aos vossos pais. Que eu dei aos vossos pais, aqui está no início, que eu dei no início para vocês. Que era o meu projeto principal, inicial, era vos dar essas casas. E vós sereis meu povo, e eu serei o vosso Deus. Isso está replicando lá em Apocalipse, capítulo 21, onde Deus diz: eu serei o vosso Pai, e vós sereis o meu povo eternamente. Queridos, este é o Evangelho que salva. Aqui está o Evangelho puro. Cristo é o centro, é Deus quem faz tudo, é Ele que opera em nós toda a salvação, a regeneração, através de Cristo Jesus. O profeta Ezequiel, nesse trecho da sua profecia, ele traz essa clara revelação deste Evangelho puro, que deve ser pregado, que deve ser preservado. Timóteo, guarda o bom depósito. O que é o bom depósito? O bom depósito é o Evangelho. E o Evangelho é Cristo e a sua obra e a sua pessoa. E aqui nesse texto nós vamos encontrar nesses meses vários textos que vão falar dessa obra. Mas eu quis começar com esta obra. Eu quero agora associar isto à mesa do Senhor. Quem não crê, deixa eu ver o que eu escrevi. Quem se assenta nessa mesa não pode ser adepto desses outros evangelhos. Amém, queridos? Se você confiar em qualquer outra coisa, a não ser em Cristo crucificado e ressuscitado, e você incluído nesta obra, você não pode, você é indigno de sentar nessa mesa. Porque Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 11, aquele que não discerne, não entende o que está fazendo, não pensa racionalmente no que está fazendo. Eu estou comendo pão e vinho, eu estou comendo o corpo de Cristo, eu estou tomando do sangue de Cristo, simbolicamente nestes elementos, mas realmente em espírito, por fé, porque eu creio na obra de Jesus Cristo perfeitamente, e só em Cristo Jesus, amém? Porque não há outro nome debaixo do céu pelo qual importa que sejamos salvos. É só este nome, é só esta obra, só a confiança nesta obra. Quem toma desta mesa precisa estar inundado com esse Evangelho, inundado com essa água pura. Amém, queridos? Cheio desta água pura. Deus está derramando água pura sobre nós. A palavra, Jesus, a sua obra. Tome desta água. Beba desta água. Se encha desta água. Você já está se enchendo do Espírito Santo. Então, para isso nós estamos trabalhando. E Paulo nos adverte em Gálatas capítulo 6, verso 1. Leia comigo Gálatas 6, verso 1. Lendo Gálatas 6, verso 1, nós vamos tomar a ceia do Senhor, com base no Evangelho puro. Gálatas, capítulo 1, verso 6. 1, 6.
Gálatas 1, verso 6. Vamos ler juntos? Admira que estejais passando tão depressa daquele que vos chegou a outro. Verso 7, o qual não é outro, senão que alguns vos perturbam, querendo perverter o evangelho de Cristo. E o verso 8, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que seja pregado, seja anátema. E a mesma coisa acontece de quem toma a ceia confiando em outra coisa, a não ser em Cristo e na sua obra plena. Amém? Que Deus guarde o nosso bom depósito. E que nós também guardemos o nosso bom. O que é o bom depósito? É o Evangelho. E o Evangelho é a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Guarde isso. E não deixe ninguém enfiar nada mais nisso aí. Amém? Deus te abençoe. Vamos à mesa do Senhor.